Hoje, exaltamos a Deus. Ele que é a própria palavra, a verdade, a vida e o motivo de todo o entendimento. Glórias. Sem Ele, não estaríamos aqui. Hoje é um dia de celebração, gratidão, saudade e muitas lembranças. É uma honra representar a minha turma e os meus colegas formandos neste momento especial. Tive o privilégio de, na nossa primeira aula magna, em 2021, me ver aqui, discursando em nossa formatura. Hoje é o cumprimento desta missão. Nesta noite tão memorável, onde concluímos o nosso sonho, quero trazer à memória as palavras que foram lançadas em nossas vidas. Quero dizer a vocês, caros colegas, que o Senhor nos escolheu para este momento. Agradeço a Deus que nos escolheu para sermos seus porta-vozes, para proclamar ao mundo a palavra da verdade, a justiça encarnada, o amor imutável, a bondade em meio às adversidades. Obrigada, Jesus. Sim, muitos de nós esperaram por anos para a realização desse sonho. Muitos já casados, com filhos e até netos. Mas o tempo de Deus é perfeito e nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Falar de graduação em teologia é falar de amor, de serviço, de se doar, de ajudar, de ser parecido com Jesus e seguir o seu exemplo, com uma toalha nos ombros e lavar as mãos dos pés. Somos gratos a Deus por essa casa, Faculdade Cristã de Curitiba. Sim, ela foi uma casa para nós e nos mostrou que ser diferente é legal e que lá no céu estaremos assim, todos juntos. Através dessa casa e seus doutores e mestres, deixamos a nossa gratidão e honra, porque se o apóstolo Paulo teve Gamaliel, nós tivemos o Dr. Albert Friesen. Seu amor por nos ensinar constrange. Sua paciência e afeto em nos olhar com o amor de Jesus. Mesmo que sempre estivesse nos analisando e nos contando as suas lindas histórias com a sua doce partida. Mestre Carla Feitosa, com este sorriso contagiante, nos fez dedicarmos em português. Mas as aulas de louvor e adoração jamais sairão das nossas memórias. Mestre César Moisés, sempre que nos fazendo pensar, mesmo quando fumaça saindo da nossa cabeça e a pergunta vinha: atribulou aí? Mestre Darlison, o que dizer das suas aulas? Filosofia entrou na nossa vida e para nossas histórias. O texto, somente o texto, nada além do texto. Dr. Edson Martins, as aulas mais sérias e com as melhores histórias. Sempre com um caos para nos fazer entender. Muitos testemunhos e também muita oração. Mestre Reginaldo Cazé, muito obrigado por suas aulas preparadas. Obrigado pelas conversas e por ser dedicado e esforçado em nos entregar sempre o seu melhor, mesmo em meio à espera do seu filhinho. Doutoranda Marcela, meu muito obrigado especial por ser exemplo que eu quero seguir. Sua sabedoria, seu sorriso tímido, mas que em meio às aulas nos impulsionavam a fazer sempre mais, nos provando que as mulheres podem sim seguir o caminho e chegar tão longe quanto nos esforçarmos para nos levar. Doutorando Sandro Pereira, e também o nosso diretor da faculdade. Sua simplicidade demonstra como Jesus. E quando aprendemos com o Senhor, o apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo depois das suas aulas. Meu obrigado em especial por ser o meu examinador de banca. Esse dia está marcado na minha memória e no meu coração. Um verdadeiro mestre fazendo discípulos de Jesus. Mestres e doutores que aqui nos impulsionaram, dedicaram o seu bem mais precioso para repartir conosco, o seu tempo. Deixaram suas famílias para depositar em nós a sua sabedoria, conhecimento e dedicação de anos de estudo, com uma turma que começou ofegante e desejosa de aprender e ser como Maria, estar aos pés de Jesus. Nós também. E aprendemos aqui. Estamos nós,
a turma de Teologia de 2025. Turma essa que leva o nome do nosso professor, doutor homenageado, Gelson André Colli. Obrigado a cada funcionário e funcionária dessa casa que nos acolheu e cuidou com todo zelo. Este caminho não foi fácil. Cada aula, cada prova, vários eram os desafios e as oportunidades de crescimento intelectual e espiritual. Após anos de estudos, chegamos ao momento tão esperado, a nossa formatura. Começamos a faculdade ainda em meio à pandemia. Achávamos que logo tudo passaria e estaríamos frequentando a faculdade. Porém, o ano todo tivemos aulas no computador, que não eram fáceis, pois nos requeriam muita disciplina, vontade e zelo. Aprendemos a priorizar e realizar. Em nossas casas, muitas vezes com uma pergunta que ecoava: tem alguém aí? Aí? Seguida de uma longa gargalhada. Nos conhecíamos apenas online, muitas vezes com as telas fechadas, apenas ouvindo. Estudávamos com vergonha de abrir as câmeras, trabalhos, provas, leituras, tudo pelo computador. Nós que fomos criados por Deus para ter um relacionamento, estávamos distantes, vivendo uma realização de forma diferente. Lá no início, a vontade de crescer era gigantesca. Pensávamos que tudo era sobre a Bíblia. Entretanto, a realidade é bem mais do que o que pensávamos, e a história do cristianismo está aí para comprovar. A filosofia foi apresentada, e era ame-a ou deixe-a, pois os confrontos em nossa mente cresciam a cada aula. Com o fim das restrições da pandemia, tivemos a felicidade de vir para a faculdade, nos conhecermos e convivermos. Então aconteceu uma virada. Começamos os estágios e foi uma experiência fantástica. Servimos juntos com alegria a um asilo e passamos a tarde toda tomando café com bolo e cortando cabelos e barbas, com o coração grato, pois sabíamos que aquele que começou a boa obra era fiel para completar. Na segunda metade do curso, já nos considerávamos meio teólogos, já tínhamos meia estrela nos ombros. Né, professor Gelson? Mas vieram então novas matérias, grego, hebraico, exegese, para nos mostrar que isso não era fácil. Tudo pode mudar. E a musiquinha não sai mais da nossa cabeça. Aleph, Bet, Vet. E as histórias de estudos de cartões de vocabulário no ônibus ou no carro quando o sinaleiro fechava. Em meio ao cansaço, buscávamos nos impulsionar uns aos outros. E o café ajudava quando o sono vinha para nos lembrar da nossa humanidade. Os nossos lanches eram melhores, os nossos momentos de coffee break que o digo. Na parte final do curso, entendemos os soldados de Saul, porque também tivemos medo de um gigante. Chegou então o terrível dia de enfrentar o temível TCC. Senhor, qual título? Como montar? Como ler? Como defender uma ideia sem colocar a minha opinião? Será que existe texto suficiente sobre o meu assunto? Como se não bastasse, nos passou uma rasteira. Ele fez o nosso amigo e paizão da turma trancar a sua matrícula por ter uma batalha para lutar. Este foi realmente um baque para todos. O irmão e amigo Ronieri nos fez ser mais ousados, nos uniu em oração e clamor a Deus pela sua recuperação. Achávamos que ele logo voltaria e seguimos com fé, acreditando que Deus faz milagres. Hoje, eu espero que ele esteja aqui na plateia. Nós comemoramos. E essa comemoração também é sua. E o Senhor venceu com a mão de Jesus. Ronieri, você e a sua família lutaram. E lutaram bravamente. Amigo, você é inspiração para nós. Sintam-se abraçados. O fim do curso trouxe um gosto agridoce. A saudade já aparecia, pois estávamos concluindo. E a alegria está diante de chegar ao fim desse processo. Apresentar o TCC foi um dia de luta e glória. Partindo da premissa que nos tornamos mais do que uma turma, tornamos-nos realmente irmãos em Cristo e nos ajudávamos em tudo, desde a vaquinha para o café, chá de fralda, nas visitas,
Deus. Muitas vezes nossas palavras foram suporte para momentos difíceis, na hora da doença ou da perda de um familiar. Os testemunhos nos edificavam. Choramos, sorrimos, debatemos, crescemos, aprendemos a amar e a respeitar as opiniões, até porque depois de hebraico, tudo se torna mais fácil, não é mesmo? Hoje, não celebramos apenas uma conquista acadêmica, mas um chamado. Ao longo desses anos de formação, aprendemos que teologia não é apenas um estudo acadêmico, mas um chamado de entrega total a Deus. Aprendemos que conhecer a palavra não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Não foi apenas conhecimento que adquirimos, mas a certeza de que a palavra de Deus é viva e eficaz, transformadora e eterna, e que precisamos seguir o que está escrito em 2 Timóteo 2,15. Procure te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, homens e mulheres de Deus, aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Hoje, ao nos formarmos, não estamos aqui apenas recebendo um diploma, estamos assumindo um compromisso como discípulos e servos. Nossa missão é proclamar Cristo, aquele que nos chamou para sermos embaixadores do reino, portadores da mensagem da salvação e testemunhas vivas do seu amor. Que sejamos fiéis ao chamado, pregando a palavra com coragem e vivendo o evangelho com integridade, servindo ao próximo com amor. Concluímos o curso, mas a missão não termina aqui. Aprendemos com homens e mulheres de Deus, que viveremos buscando conhecê-lo até que ele venha. Que Deus nos capacite e nos fortaleça para esta jornada, e que possamos sempre lembrar que não estamos sozinhos, pois aquele que nos chamou prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Nossa jornada foi marcada por desafios e também por grandes vitórias. Se estamos aqui hoje, foi porque Ele escreveu toda a nossa história e no ventre de nossas mães nos escolheu para sermos o que somos. Mais do que título, carregamos um amor imensurável pelo chamado. Pelo amor a Ele, chegamos até este momento. Por amor à sua verdade, dedicamos tempo, esforço e estudo. Ele é o sopro que nos impulsiona, o chamado que nos move, o auxílio que nos sustenta. E hoje eu afirmo com confiança: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.